barbárie regressada, essa barbárie considerada dos doutos, ela é caracterizada por quando indivíduos da sociedade, principalmente aqueles que têm poder, por interesses particulares cometem a barbárie instrumentalizando a razão. Então, quer dizer, a razão por si só instrumentalizada, ela não é benéfica, por mais que ela seja ciência. Se ela não for utilizada de forma para beneficiar as nações, ela é uma razão bárbara. Isso é palavra minha, não está no Vico. Ela é uma razão bárbara, é uma razão maléfica. Ela está se comportando de acordo com a barbárie dos doutos. As recorrências da barbárie consolidam a ruína de algumas nações por completo, por causa da deliberação dos considerados doutos da sociedade. Quando se chega a esse tipo de barbárie, entre aspas, que usa a ciência para fins particulares e não para o benefício do gênero humano, realizamos a barbárie da reflexão. Aparentemente, essa espécie de barbárie é, além de uma retomada dos sentidos primitivos dos nossos antepassados, também há uma instrumentalização da razão, desde quando a barbárie da reflexão é apenas negativa, em todo sentido da palavra. Vico nos diz com a passagem no texto, parágrafo 1106 da Ciência Nova. Abraço. Mas, se os povos apodrecem naquele último mal-estar civil, que nem dentro se conserta um monarca nativo, nem chegam de fora nações para os conquistar e os preservar, então a providência, a esse seu mal extremo, aplica este extremo remédio, que é uma vez que tais povos, à maneira dos animais, se tinham acostumados a não pensar em mais nada senão nos seus próprios interesses particulares, e cada um tinha atingido o cume das comodidades, ou, para melhor orgulho, à maneira de feras que, ao serem minimamente contrariadas, se ressentem e se enfurecem, e assim, na sua maior celeridade ou loucura dos corpos, viveram como animais imanes, numa suprema solidão de ânimo e de vontades, acabando por não conseguirem por si duas de acordo, seguindo cada uma delas o seu próprio prazer ou capricho. Por tudo isto, com obstinadíssimas facções e desesperadas guerras civis, passam a fazer das cidades selvas e das selvas covis de homens. E, desse modo, ao longo de vários séculos de barbárie, vão se enferrujar as grosseiras subtilezas do engenho malicioso, que tinham feito deles feras mais imanes com a barbárie da reflexão, do que tinham sido com a primeira barbárie do sentido. Este parágrafo ilustra quando a razão é apenas instrumentalizada. Seu uso não gera benefício à totalidade da humanidade. Deixa eu dar um pulo aqui, não tem só 5 minutos. Vou dar um pulo aqui com ela. Como citado, esse tipo, como é que fala, de barbárie, ela, além, como é que fala, deve ser pior do que esse da barbárie ela primitiva, ela também não acontece sozinha, tem uns engenhos maliciosos, interesses particulares, etc. Esses conceitos de barbárie se correlacionam com o engenho, que é a criatividade humana, e também a providência divina. Que deve haver um Deus providente que implantou a semente da sociedade do ser humano, como finalidade desse ser buscar incansavelmente a vida em sociedade e jamais permanecer no isolamento ferino. Seria, por mais que a gente caia em barbárie, a nossa tendência é reprimir e sair dela. Por mais, como é que fala, que acontece essa história ideal eterna, helicoideal. Na concepção vickiana, o ser humano consegue sair da barbárie natural pela providência divina. Por isso, começaram a agrupar-se para formar uma civilização. A providência divina, ela trabalha com 3 estamentos. O matrimônio, o sepultamento e a religião. Quando o ser humano, os primitivos, eles
eles se veem si só na natureza e veem que não estão sozinhos e vão se agrupar com os seres humanos, para o Vico começa a sociedade quando esses estamentos estão fundamentalizados. Se começa a cultura por eles. Não vai estar na parte universal fantástica. Aí, tipo, como é que fala? Por eles. Que isso é a ação da providência divina. E pelo engenho, é a faculdade criativa que atua nas diversas áreas do conhecimento, inclusive nas ciências, porque serão de suma importância o desenvolvimento da humanidade. A ciência não faz ciência por si só se não tiver aquele interesse, o patos de criativo, de querer avançar. Isso é a parte imaginativa, criativa do ser humano. Pois, graças à providência divina que garante a evolução das sociedades gentis, com a propagação dos estamentos sociais, a religião, o matrimônio e o sepultamento, essa graça divina que se refere a esse parágrafo. Ademais, a barbárie regressiva é a condição do homem a se desviar dos caminhos da providência divina, desrespeitando as leis em prol dos interesses particulares. É a barbárie maléfica, que mesmo na idade dos homens, as sociedades tendem-se a ruir, cumprindo a história ideal eterna. Como eu só tenho um minutinho, né? Então, qual é a proposta de estudar a barbárie? Que tem alguma parte do livro da ciência nova. O Vico propõe a ciência nova com duas finalidades. A primeira, que é a ideal, é que o ser humano permanecer sempre na idade dos homens, sem ter essa queda, não cair nessa história ideal eterna, ou pelo menos ficar o máximo possível. Aí eu encerro a minha apresentação e, por favor, não sejam bárbaros. Obrigado.